Olá, pessoal! Estamos de volta aos estudos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Vamos agora fechar, de uma vez por todas, o artigo número 19 da Lei Orgânica, bem extenso, não é? Trazendo aspectos importantes sobre a administração pública, disposições gerais sobre a administração pública. Vamos agora observar 14 parágrafos do artigo 19 e concluí-lo. O artigo 19, parágrafo 1º, o que ele prevê? Ele prevê que é direito do agente público, entre outros, o acesso à profissionalização e ao treinamento como estímulo à produtividade e à eficiência, uma vez que a eficiência é um princípio explícito constitucional. Então, nós estamos aqui falando sobre a formação profissional do servidor público. Não é? Então, nós temos aqui um estímulo à profissionalização e ao treinamento. A lei estabelecerá a punição do servidor público que descumprir os preceitos estabelecidos neste artigo. Né? Então, nós teremos aqui o Código de Ética, por exemplo, no caso dos deputados distritais, não é? Nós temos um código que observa ali preceitos que deverão ser seguidos. No âmbito da administração pública, quando nós temos servidores públicos, então nós temos leis que vão estabelecer a punição ao servidor público que descumpre preceitos estabelecidos neste artigo. Por exemplo, a Lei 8.112, trazendo ali processos administrativos disciplinares. Parágrafo 3º. São obrigados a fazer declaração pública anual dos seus bens, sem prejuízo do disposto no artigo 97. O que prevê o artigo 97 da Lei Orgânica? Prevê que no ato da posse e no término do mandato, essas mesmas pessoas que nós vamos citar aqui, esses mesmos agentes públicos precisam fazer uma declaração pública, declaração dos seus bens, declaração tanto no ato da posse quanto no término do mandato. Essa declaração pública anual dos seus bens deverá ser feita pelo governador, pelo vice, pelos secretários de governo, pelos diretores de empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações, administradores regionais, Procurador-Geral do Distrito Federal, os conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e os deputados distritais. Então, essas pessoas citadas precisam, então, realizar essa declaração pública anual dos seus bens. Parágrafo 4º. Para efeito do limite remuneratório de que trata o inciso 11, que aborda que os vencimentos do Legislativo não serão superiores ao Executivo, não serão computadas as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Então, quando eu falo de vencimentos do Legislativo não sendo superiores ao Executivo, as parcelas de caráter de indenização previstas em lei não serão computadas. Veja o parágrafo 5º. Aplica-se o disposto no inciso 10, que é o inciso que fala sobre limite remuneratório no âmbito do Distrito Federal, a todas as empresas públicas e as sociedades de economia mista distritais e suas subsidiárias. O examinador poderá colocar para você que não vai abranger esse limite remuneratório às empresas públicas e sociedades de economia mista. Pelo contrário. Parágrafo 6º. Do percentual definido no inciso 5, que traz um percentual de 50% pelo menos para os cargos em comissão, deste artigo, excluem-se os cargos em comissão dos gabinetes parlamentares e lideranças partidárias da Câmara Legislativa. Então, quando eu falo percentual de no máximo, eu falei pelo menos não, mas é no máximo, 50% para os cargos em comissão, não estarão sendo abrangidos aqui os cargos em comissão dos gabinetes parlamentares e das lideranças partidárias. Parágrafo 7º. Para a privatização ou extinção de empresa pública ou sociedade de economia mista, então estou falando de privatização ou extinção de empresa pública ou sociedade de economia mista. A lei específica dependerá de aprovação por 2/3 dos membros da Câmara Legislativa. Isso aqui dá uma questão bacana para a prova. Então, a lei específica que vai privatizar ou extinguir empresa pública ou sociedade de economia mista depende de aprovação de 2/3 dos membros da Câmara Legislativa. Inciso 1.
A privatização de empresa pública ou sociedade de economia mista, de que trata o inciso 18. Houve uma inversão, na verdade era XV3, né? Eles colocaram VX3, não. Inciso 18 deste artigo, condicionada à autorização legislativa nos termos deste parágrafo, depende de manifestação favorável da população sob forma de referendo. Tá? Então, olha a participação popular aqui na forma de referendo, uma vez que nós temos plebiscito, referendo, iniciativa popular, para a privatização de empresa pública ou sociedade de economia mista. 2. A lei que autorizar a privatização, mediante alienação de ações de empresa pública e sociedade de economia mista, estabelecerá a exigência de cumprimento pelo adquirente de metas de qualidade do serviço de atendimento aos objetivos sociais inspiradores da Constituição da entidade. Parágrafo 8º. É proibida, grifem proibida, a designação para função de confiança ou nomeação para emprego ou cargo em comissão, incluídos os de natureza especial, de pessoa que tenha praticado ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral. Então, olha só, para que eu possa ser designado para uma função de confiança ou nomeado para emprego ou cargo em comissão, eu não posso ter praticado um ato que é causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral. Tá? Parágrafo 9º. Fica vedada a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, que é aquela súmula vinculante 13 do STF, né, que fala sobre justamente essa nomeação vedada. Até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes do Distrito Federal, compreendido na vedação o ajuste mediante designações recíprocas. Então, nós temos aqui uma vedação que é similar à previsto na súmula vinculante número 13, não é? Então, é vedada até o 3º grau essa nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade. 10. A vedação de que trata o parágrafo 9º, que acabamos de observar, não se aplica aos ocupantes de cargo efetivo da carreira em cuja estrutura esteja o cargo em comissão ou a função gratificada ocupada. Tá? Então, olha, essa vedação não será aplicada a quem ocupa cargo efetivo de carreira em cuja estrutura esteja o cargo em comissão ou função gratificada ocupada. 11. A apuração do percentual de que trata o inciso 5 é feita em relação ao somatório dos cargos em comissão providos na administração direta, autárquica e fundacional de cada poder, que é aquele 50% no máximo para cargos em comissão. A lei deve dispor sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Então, para ter acesso a informações privilegiadas, uma lei vai dispor quais serão os requisitos e restrições. Parágrafo 13. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração pública pode ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre os seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre prazo de duração do contrato, controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes e a remuneração do pessoal. Então, essa autonomia dos órgãos da administração pública e entidades pode ser ampliada, sim, mediante contrato. Parágrafo 14. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes dos artigos 40 ou dos artigos 42 e 142 da Constituição Federal, com a remuneração
ou subsídio de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta lei orgânica, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Então, aqui, repetindo mais ou menos a Constituição Federal, veda então a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com aqueles previstos na própria Constituição, nos artigos 40, 42 e 142. Tudo bem? Assim nós encerramos esse artigo número 19 e no próximo vídeo continuaremos os estudos da lei orgânica. Até mais!